De volta com o regimento interno, de volta para falarmos das atribuições do Conselho da Magistratura. Artigo 40 do regimento interno. Já tivemos cobrança em concursos públicos sobre as atribuições do Conselho da Magistratura, tá? Vou pedir para vocês marcarem as mais importantes. Vejam só, artigo 40. São atribuições do Conselho da Magistratura. Marquem o inciso 1º. Julgar recurso contra a decisão do Corregedor-Geral de Justiça ou de juiz de direito, diretor do foro. Então, assim, ó, diretor do foro, corregedor, tomou decisão, e aqui eu estou falando de decisão de natureza administrativa, cabe recurso para quem? Cabe recurso para o Conselho da Magistratura, tá? Marquem, julgar recurso contra a decisão do Corregedor-Geral de Justiça ou de juiz de direito, diretor do foro. Recurso para quem? Recurso para o Conselho da Magistratura, tá? Inciso 2º. Providenciar para que se torne efetivo o processo criminal cabível em infração de que venha a conhecer. O Conselho da Magistratura teve conhecimento, tá, de uma infração cometida por um servidor, de uma infração cometida por um juiz de direito, por exemplo, tá? Naturalmente, o que ele pode fazer? Providenciar para que se torne efetivo o processo criminal cabível em infração de que venha a conhecer. Inciso 3º. Levar ao conhecimento do relator qualquer reclamação relativa ao andamento do feito. Vale a pena marcar também. O Conselho da Magistratura ele é meio que um guardião da tramitação dos processos no TJMG, tá? Então, por exemplo, imagine que um relator esteja com excesso de prazo, além do prazo legal. Uma das partes reclama formalmente do relator, tá? Quem que vai tomar conhecimento disso? O Conselho da Magistratura, tá? Então, inciso 3º, ó, levar a conhecimento do relator qualquer reclamação relativa ao andamento do feito. A parte reclama para o Conselho da Magistratura e o Conselho da Magistratura vai levar ao conhecimento do relator, mas no sentido de uma certa cobrança, né? Estão reclamando do excesso de prazo, esse tipo de coisa, tá? Então, por isso, o inciso 3º vale a pena marcar. Inciso 4º, reexaminar, quando provocado, atos do juiz da infância e da juventude, ressalvada a competência das câmaras cíveis e criminais. Ou seja, eu não estou falando de competência jurisdicional. Eu estou falando de reexaminar atos, tá? Que não são atos de competência jurisdicional. Não estou falando de recurso contra a decisão jurisdicional de juiz da vara da infância e da juventude. Eu estou falando de outros atos, tá? De outras atribuições que são consagradas ao juiz da infância e da juventude, por exemplo, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Então, quem que vai reexaminar, quando provocado, atos do juiz da infância e da juventude, ressalvada a competência das câmaras cíveis e criminais. Eu não estou falando de recurso contra a decisão jurisdicional do juiz da vara da infância e da juventude. Eu estou falando de uma questão referente, um reexame referente a outros atos de natureza administrativa, tá? Do juiz da vara da infância e da juventude. Tendo em vista, a própria regulamentação prevista no ECA, prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. Vale a pena marcar também. Marquem aí o inciso 4º, é uma atribuição do Conselho da Magistratura, reexaminar, quando provocado, atos do juiz da infância e da juventude, ressalvada a competência das câmaras cíveis e criminais. Inciso 5º, apreciar suspeição comunicada por juiz de direito. Então aqui, quem comunica a suspeição é o próprio juiz de direito. O juiz de direito se julga suspeito, não pode participar do julgamento de um determinado processo, de uma determinada ação, tá? Quem que vai apreciar? Quem que vai verificar, conferir essa questão? O Conselho da Magistratura. O corregedor também não faz isso? Faz, mas eu tenho que lembrar que o Conselho da Magistratura também tem essa atribuição e lembrar, inclusive, que o corregedor faz parte, da composição do Conselho da Magistratura, tá? Então, apreciar suspeição comunicada por juiz de direito. Inciso 6º, mandar anotar para efeito de elaboração da lista de antiguidade dos magistrados falta resultante de retardamento de feitos nos termos da lei, tá? Ele não é uma espécie de guardião ali da tramitação dos processos no âmbito do TJ. Então, quando, eu tenho ali, uma falta, uma questão que mereça constar da pasta funcional, do histórico funcional de um determinado desembargador, de um determinado magistrado, ele pode fazer isso aqui, mandar anotar para efeitos de elaboração da lista de antiguidade dos magistrados falta resultante de retardamento de feitos nos termos da lei. Inciso 7º, proceder à correição parcial.
Quando eu falo de correição aqui, ó, o foco do Conselho da Magistratura não é a primeira instância, não é a Justiça de primeira instância, mas sim o TJMG, tá? Então eu estou falando de correição no âmbito do TJMG, no âmbito dos cartórios judiciais, no âmbito dos gabinetes, tá? No TJMG. Eu não estou falando de correição especificamente junto à Justiça de primeira instância. Junto à Justiça de primeira instância, quem exerce essa função, nós já vimos, é o Corregedor-Geral de Justiça, tá? Aqui, ó, apesar do regimento não detalhar, está falando com relação à tramitação dos processos, com relação a questões que ocorrem no Tribunal de Justiça, na segunda instância, no TJMG, segunda instância, tá? Então, por isso, o inciso 7º. Vale a pena marcar também, tá? Coloca aí, ó, marca aí, ó. Inciso 7º, proceder à correição parcial. Inciso 8º, decidir reclamação apresentada contra a lista de antiguidade. Eu não tenho a lista de antiguidade dos desembargadores do TJ? Ah, eu tenho uma reclamação. O desembargador A está reclamando que, na verdade, ele não devia estar na posição X, mas sim em outra posição, tendo em vista o seu período enquanto desembargador do TJ. Enfim, uma reclamação com relação à ordem da lista de antiguidade, tá? Ele reclama que não está devidamente feita a ordem de antiguidade. Quem que vai decidir esse tipo de reclamação? O Conselho da Magistratura, tá? Então tem uma atribuição do Conselho da Magistratura. Inciso 9º, julgar recurso contra a decisão de comissão examinadora de concursos públicos para a outorga de delegações de notas e de registro do Estado de Minas Gerais. Marquem, estou falando do concurso para cartórios, para o serviço notarial e de registro, tá? Cartório extrajudicial, tá? Lembre-se, quem que expede o edital? O segundo vice. Quem que vai julgar recurso do respectivo concurso, tá? O Conselho da Magistratura. Atenção aqui com o inciso 9º, tá? Julgar recurso contra a decisão de comissão examinadora de concurso para outorga de delegações de notas e de registro do Estado de Minas Gerais. Sempre vale a pena aqui a gente comparar com as atribuições do segundo vice-presidente, que está lá no artigo 30, tá? Especificamente, né? As últimas atribuições lá do segundo vice-presidente. Bem, continuando, inciso 10, processar a representação por excesso de prazo, tá? Quem que vai processar a representação por excesso de prazo? E se for o caso, inclusive, levar ao conhecimento do relator qualquer reclamação relativa ao andamento do feito? O Conselho da Magistratura. A gente pode entender que o inciso 10, ó, ele está relacionado, por exemplo, com o inciso 3º, tá? Então, atenção ao inciso 10 aqui também. Inciso 11. Julgar recurso contra a decisão de juiz de direito, referente à reclamação sobre percepção de custas e emolumentos e dúvidas levantadas por titular dos órgãos auxiliares dos juízes e do foro extrajudicial, exceto a relativa a registro público, tá? O que eu tenho que perceber aqui no inciso 11? Ó? O inciso 11, tá? Ele não deixa de estar abordado, por exemplo, no inciso 1º, porque no inciso 1º eu tenho julgar recurso contra a decisão do juiz do Corregedor-Geral de Justiça ou de juiz diretor do foro. Na maioria das vezes, as situações previstas no inciso 11 aqui são decisões do juiz diretor do foro. E contra a decisão do juiz diretor do foro, cabe recurso para quem? Cabe recurso para o Conselho da Magistratura, tá? Então, por isso aqui, ó. 11. Julgar recurso contra a decisão de juiz de direito referente à reclamação sobre percepção de custas ou emolumentos e dúvidas levantadas por titular de órgãos dos juízes, dos órgãos auxiliares dos juízes e do foro extrajudicial, exceto relativa a registros públicos, tá? Então, inciso 11 trata dessa competência recursal. 12. Referendar o ato do Corregedor-Geral de Justiça de dispensa do juiz diretor do foro antes de se completar o biênio de sua designação. Marquem o inciso 11. Principalmente se vocês estiverem fazendo um concurso do TJ, onde exista a cobrança, tá, do artigo referente ao juiz diretor do foro, que, se eu não me engano, é o artigo 64 e 65, tá, da Lei de Organização e Divisão Judiciárias, tá? Edital cobrou competência do juiz diretor do foro, questões relacionadas à escolha do juiz diretor do foro, artigo 64 e 65, se eu não me engano, tá? Da Lei de Organização e Divisão Judiciárias, cuidado com o inciso 12. Quem que escolhe o juiz diretor do foro? O Corregedor-Geral de Justiça. Mas quem que tem que referendar, tá? Quem tem que referendar é o Conselho da Magistratura. Seja na indicação, que está lá na Lei de Organização e Divisão Judiciárias, seja na dispensa, tá? Então aqui, especificamente, né,
referente à dispensa, tá? Referendar o ato do Corregedor-Geral de Justiça de dispensa do juiz diretor do foro, antes de se completar o biênio de sua designação. Obviamente, né, nas comarcas onde eu tenho a escolha do diretor do foro e com mandato de 2 anos. Se eu tenho uma comarca de vara única, o único juiz lá existente vai ser o diretor do foro. 13. Divulgar e controlar a produtividade no tribunal, tá? Percebam, ele sempre vai ter essa atenção à tramitação dos processos no tribunal, a produtividade das câmaras, dos desembargadores, tá? Então, por isso, o inciso 13, divulgar e controlar a produtividade do tribunal. Inciso 14, velar pela regularidade e pela exatidão das publicações por meio de seu presidente, que é o próprio presidente do TJ. Gente, o inciso 14 não deixa de ser um desdobramento do 13. 13. Divulgar e controlar a produtividade do tribunal. Inciso 14. Velar pela regularidade e pela exatidão das publicações por meio de seu presidente. Inciso 15. Julgar em feito de sua competência suspeição oposta a desembargador e ao Procurador-Geral de Justiça. Então, se eu tenho uma questão que está sendo julgada pelo Conselho da Magistratura e surge uma suspeição, uma exceção de suspeição com relação a um desembargador que integra o Conselho ou com relação ao Procurador-Geral de Justiça, quem que vai julgar? O próprio Conselho. Afinal de contas, é uma questão acessória que surgiu em um processo, né, uma questão de competência do Conselho da Magistratura, tá? Então, por isso, o inciso 15, tá? Cuidado e principalmente com os que eu pedi para vocês marcarem, tá? Cuidado com o 40, inciso 1º, em menor escala, tá? O inciso 3º, tá? Cuidado com o inciso 4º, reexame dos atos do juiz da vara da infância e da juventude, quando não for competência jurisdicional das câmaras cíveis e câmaras criminais, tá? Além disso, né? Lembrar aí da questão da correição parcial. Essa correição parcial, ela se refere sobretudo, tá, a questões no TJMG, não a justiça de primeira instância, que vai ser competência do corregedor. Enfim, né, todas essas questões que nós vimos aí, ó. A questão do concurso também, né, inciso 9º, julgar recurso contra a decisão de comissão examinadora de concursos públicos para outorgas de delegações de notas e de registro do Estado de Minas Gerais. Concurso para cartório, para o serviço notarial e de registro, tá? Atenção, cuidado aí com essas questões referentes ao Conselho da Magistratura. Nós já tivemos, tá, cobrança das atribuições do Conselho da Magistratura em concursos anteriores do Tribunal de Justiça. Então não dá para desconsiderar. Tem muita gente que fala assim, terminou a competência das câmaras, eu não preciso estudar mais nada no âmbito do regimento interno, o mais importante já passou. Em tese, as probabilidades maiores realmente já passaram, tá? Mas nós já tivemos cobrança de dispositivos que estão além da competência das câmaras do Tribunal de Justiça, tá? Por isso não dá para deixar de estudar, por exemplo, o Conselho da Magistratura, ok? No nosso próximo vídeo, competência do Conselho de Supervisão e Gestão dos Juizados Especiais. Tem a ver com o próprio nome, né? Conselho de Supervisão e Gestão dos Juizados Especiais, artigo 41 do Regimento Interno. Obrigado e até o nosso próximo vídeo.